patamar de desempenho parecido com jogos recentes nossos. E fazer isso fora de casa, num ambiente diferente e numa situação que vocês que estão aqui têm a condição de comprovar. O nosso relógio biológico com concentração com a cabeça, ele fica muito difícil. Para mim foi muito difícil. Eu tive que tomar um monte de café, eu tive que para que pudesse ter a capacidade de... E isso o atleta tem, se não tiver com a cabeça legal, não dá. E aí com alguns atletas vindo ainda recentes, pô, isso é difícil, é difícil. E tu trazer para esse nível de desempenho. E o que mais gostei, não só de quem iniciou, mas de quem entra. E aquela máxima que eu digo, quando entra a perninha rápida, aí tu bota um, bota outra, ela mantém um ritmo. E o Fábio tem colocado, ele disse, ó, quanto mais ritmo, o Fábio Massareja tem colocado, quanto mais ritmo intenso nós tivermos, tanto mais o adversário se desgasta. E mais vantagem nós vamos tirar com proveito técnico. Especificamente respondendo, ela teve um padrão de atuação nos últimos jogos que nós tivemos. Titi, eu queria que você falasse com um jogador que, de uma maneira geral, a opinião pública olha assim, tem sempre um desconfiômetro lá em cima, que foi o Alexandre, e ele fez um partidaço, muita gente fala assim, o Alexandre não sabe apoiar, o Alexandre aquele lateral defensivo só, e hoje ele foi exuberante na parte ofensiva também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do Alexandre. Foi bom você ter falado, porque a gente não, às vezes a gente não tem a dimensão, e eu falei ali com o pessoal da Coreia. O Juninho, enfim, ele tem nos proporcionado, a comissão técnica, acompanhar os atletas muito próximos. E o Fábio teve na Juventus, junto contigo, então pode falar de cadeira. O trabalho que a gente tem feito com esses 50 jogadores que a gente está mapeando, ou com contato, ou de uma forma mais direta. O Alex, ele teve um grande jogo na vitória contra o Uruguai, e foi aquele lado esquerdo que a gente começou hoje, com o Alex, com o Ney, com o Paquetá, e depois ele teve um desgaste, algumas lesões, e ele não conseguiu manter o nível, né? Então a gente teve lá uma visita, eu e o Fábio conversamos com ele, né, para ele trabalhar, para buscar essa recuperação, e ele foi desenvolvendo. No último jogo que ele fez, no último jogo do campeonato pela Juventus, eu assisti o jogo e depois mandei, através do WhatsApp, uma mensagem para ele, com alguns lances, e parabenizando que ele atingiu de novo o ritmo que ele apresenta o seu melhor futebol. Quanto à questão de característica, ele tem uma noção e uma leitura de jogo defensiva muito alta. E um jogo por trás de apoio, um jogo com qualidade e força de chegada, se vocês estão lembrados, também num jogo contra o Peru, ele sofreu um pênalti numa situação de área, de infiltração pelo lado esquerdo. Então, um jogador que equilibra bem também os lances defensivos, e como construtor tem bom jogo, né? Então, ele estando bem fisicamente, como ele está voltando a esse nível, né, ele consegue fazer um grande jogo como ele fez hoje. Então, esse contato físico do Fábio com os preparadores físicos da Juventus para ajustar essa situação, não foi passar na frente da Juventus ou interferir. Esse ajuste, essa comunicação para que o atleta esteja no seu melhor nível e estar pessoalmente lá, ele é fundamental para que atinja esse desempenho, que é aquele trabalho invisível que por vezes a gente não vê. Titi, o que você mais gostou do time no jogo de hoje? As construções e os perninhas rápidas na frente, os dois externos. A gente só ajustou no intervalo porque o Rafinha estava vindo buscar muito. Quando tu tem dois jogadores na amplitude, o Paquetá ele não tem a velocidade que tem o Rafinha, o que tem Antony, o que tem Vinícius, mas ele tem a jogada construída e ele pensa numa jogada de combinação com o Neymar. E ele tem um lance individual do lado para surpreender numa chegada na frente. Essas construções, no primeiro tempo a gente tinha que ter o Rafinha mais na última linha, poucas vezes, ele vinha buscar demais o princípio de querer participar do jogo e dizer, calma, espera lá. Gostei de ter tomado o gol de empate, ter mantido um nível de concentração e não querer apressar demais. Se tu pegar o segundo gol, o lance do pênalti, que para mim o lance do pênalti, ele é no Alexandre, que ele marca, porque ele foi, ele confirmou que foi no Alexandre, os dois. Não, mas o VAR marca dois pênaltis. Mas o primeiro não foi, teve um outro do ele toca na bola antes do adversário. Nós devemos ter ficado circulando a bola até encontrar o melhor espaço, mas a gente ter ficado mais de 1 minuto e meio com o pós-bola. É isso, Bruno? Hã? 1
minuto e 40. 1 minuto e 40, rodando até ter um momento da infiltração. E o Alexandre não é o jogador que fica lá na frente para receber, é o que vem de trás para surpreender. Ele é difícil na lateral mais básico, chega surpreendendo. Então, também esse aspecto, pô, tomou o gol de empate, tu mantém o nível de concentração, criar, a bola não queimar no pé, não bate parede, vai de um lado, não deu, vem no outro, e até encontrar o teu melhor espaço também. Falei demais para dizer o que eu gosto. No aspecto de foco de jogo, né, a equipe da Coreia é uma equipe muito dinâmica, que constrói desde trás, e a dinâmica também para agredir marcação. Então a gente sempre fala isso, quando tu pega um adversário, né, com toda a dificuldade que tem de viagem, fuso horário, chega aqui fora de casa, de estádio lotado, e uma equipe como a Coreia, que tinha 6 jogadores que em 2018 venceram a Alemanha, né, por 2-0, nessa equipe que jogou agora, e que marca dessa maneira, se tu não entrar com foco nesse jogo, é um termo que eles te atropelam, né, e eles foram super agressivos no jogo. Então a gente primeiro manteve esse foco, jogou o nosso jogo, conseguiu achar os nossos espaços de posicionamento ofensivo, finalizamos 23 vezes no gol, em 10 no gol, e das 10 a gente fez 5 gols. Então, isso nos dá essa condição. E de manter posse quando o adversário te marca agressivo, acho que foi 61% de posse. Então, esses números são importantes para a gente analisar na parte de quantidade e também de qualidade de jogo. O Neymar de arco, Tite, mais arco do que flecha hoje, como é que foi? O Neymar, ele é arco e flecha conforme as circunstâncias do jogo se apresentar. Ele tem essa capacidade. Na conversa dele, até no PSG, ele jogando até um pouquinho mais atrasado em relação a Mbappé e Messi. Numa zona de articulação, não. Aqui ele fica mais premiado, ele fica mais fresh. A equipe trabalha em função de dar a ele essa luz, essa criatividade desses aspectos. E aí a gente tem uma equipe bastante solidária. Quando, eu vou dizer o que mais gostei, eu vou colocando, quando tem atletas que entram e mantêm o mesmo nível, alguma coisa de bom essa equipe tem. Quando o atleta entra com o aspecto solidário que teve o Gabriel Jesus, porque antes dele marcar o gol, ele baixou 2, 3 e fez cobertura de bola do outro lado e chegou na frente, é porque eles se gostam. E quando tem um time que se gosta, ele está muito mais perto, é um termo que o César usou, eles se gostam, professor. Quando tu tem amizade, ele está muito mais perto de fazer algo mais, ele está muito mais perto de ser solidário. Babá, não é babá, é conhecer o que é o futebol. Quando tu está propenso a fazer uma cobertura com o teu companheiro, quando tu está propenso a ajudar, ele te traz uma relação que esse grupo está se formando. Tite, aproveitando isso que você falou de se gostam, a gente reparou nesta janela aqui, por enquanto até aqui na Coreia, é uma janela que vocês conseguiram ir para parque de diversão, city tour e criar esse ambiente. A gente vê um ambiente muito leve, muito família, digamos assim, entre os jogadores. Eu queria saber de você a importância que tem tido até aqui justamente isso, que é muito mais, além do tático e do técnico, o que tem sido importante para vocês de criar esse ambiente que no fim reflete em campo, como você falou. Primeiro, não são só todos os aspectos positivos. Eu estou muito chateado com o Fábio Ceredia, porque ele me levou no negócio de passear, que tinha que subir escada, e eu estou com o meu joelho doendo até agora. Então, Você e o Charlinho. E o Charlinho. E o César também, o quadrinho. A gente tenta para ele, teve um outro objetivo, mas a gente permite. Eu não sou um cara invasivo, eu sempre saio, eu não sei que sou um cara mais discreto. Isso, como eu sou com vocês, eu sou com eles. Para não ficar babando o ovo, não é o meu estilo. O estilo é, quando falar, quando dizer, mas não ficar toda hora, sabe, enchendo o saco. Cara, vai para cá, vem para cá, tá. Não, eu acredito que nós somos um estilo mais discreto também, mas fomentar esse tipo de relação, porque também entendemos que aqui eu não tenho lugar de fala para essa, mas tem 2 jogadores, o capitão de seleção brasileira, um campeão do mundo, o Juninho e o César Sampaio, que tem lugar de fala e que sabem, que tem externado, que quanto é importante ter esse tipo de relação por lá. Então, fomentar isso também é nosso. É legal que nas últimas 2 convocações, né, falando de Chile, Bolívia e agora, eu acho que o número de convocados deve ter chegado a 30,
pouco, 35 jogadores, não tem esse número, eu não fiz essa conta, mais ou menos isso. E a gente deve ter utilizado uns 27 jogadores diferentes dentro do jogo. Então essa relação desses 30 e poucos jogadores, ela é do mesmo jeito sempre. Agora parece para vocês porque eles saem, vão ao parque, tem essa, mas a relação interna deles no treinamento, a relação interna dentro do hotel, no momento de refeição, com os momentos que a gente está junto, a gente consegue. Vem um na outra convocação, não vem porque o número é 23, porque o número é 24, 25, e a gente consegue manter esse nível. Isso para nós é muito importante. É daí que o César tirou nominou como eles se gostam, né? Porque é o que aparece pra gente. Então, em cima disso, o jogador corre pro técnico? Não. Não. O jogador corre pelo orgulho próprio. O jogador corre porque ele gosta de ter o seu trabalho, ele gosta de ter desafios na frente. O jogador gosta de alto desempenho, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de ser bem treinado. Ele não quer, se vier, eu falo para a comissão técnica, não vai sem tu ter um nível de conhecimento ou passar uma imagem que não é, que eles têm a compreensão da posição, função que eles exercem, ela é muito grande. Por que eu fechei do lado depois? Por que eu tenho que fechar? Por que eu tenho que alinhar? O atleta hoje ele tem muito mais informações. Estou dizendo que é certo, que é errado, estou dizendo que gerações, por exemplo, eu não tive na minha. O Juninho tem externado e ele disse assim, o César também não tive na minha. A velocidade com que a execução da jogada. São todos os aspectos que são. Ontem nós estávamos falando aqui de por que não sai gol de bola parada e como as coisas vão evoluindo. Eu peguei, só para pegar cada um no seu tempo, a grande Holanda de 74 fazia linha de impedimento. Pegue a linha de impedimento dela, se tem um VAR, agora os caras na cara do gol, tá toda hora. E ia entrar no gol toda hora. Então, eu não estou dizendo que... Estou dizendo esses ajustes de cada época, cada situação. E nem a gente está aqui ufanista da coisa, porque veio para a Coreia que é difícil. O Kleber colocou 6 atletas. Tá aqui. Não, nós estamos sensatos. Com discernimento, com sensatez. Felizes, sim, mas sabendo que tem um caminho todo pela frente. Então, Tite, em cima desse caminho, muita gente vai comentar que a seleção hoje já estaria pronta, que é a favorita, que sobe na Bolsa de Londres, aquilo. Como conviver com isso, como trabalhar isso até novembro? Com naturalidade, com discernimento, com sensatez, fortalecendo a cada momento, a cada jogo, nós sendo desafiados de fazer o nosso melhor. Essas situações de fora, esses ruídos de fora, e aí eles são positivos, eles não podem entrar aqui, nós temos que... eu não sei quem falou, nem disse assim, professor, tem que saber porque eu uso muito esse termo, tem que saber por que ganha, por que perde, por que empate. Se tu não souber, tu não vai repetir padrão, tu não vai repetir sucesso, inclusive nas correções. O Firmino falou. Oi? Firmino. Tite, pensando agora já no próximo jogo, olhando para frente, o planejamento de vocês olhar jogadores que não tiveram tantos minutos, manter padrão, tentar aprimorar, fazer ajustes, o que você já projeta para o jogo de segunda? Manter padrão e dar um sentido de organização para a equipe. Quando não se mantém um sentido de organização da equipe, tu não está dando oportunidade, tu não está dando chance, tu está jogando o atleta para dentro. A gente procurar ajustar refletir e aí sim também oportunizar, mas em cima daquilo que eles fazem no clube, eles fazem aqui na seleção também, para não criar nenhuma. Serve a pergunta anterior e serve a tua, né? Existe um processo para as coisas caminham dentro desse processo, né? Agora é analisar o jogo, tirar o que fez de bom, tirar as correções, mostrar para os atletas, no sentido físico, clínico, ver os atletas em que condição eles estão e usar os 2 dias de trabalho que a gente tem pré-jogo contra o Japão para definir a equipe e trabalhar. Né? Terminar de analisar o Japão, que fez um jogo amistoso hoje, né, também, para que a gente possa trabalhar em cima disso. De que ideia, que estratégia vai ser usada. Por exemplo, no gol que nós tomamos, nós tivemos um erro de posicionamento. E quando fica mexendo peças e mais, quando ela mexeu uma peça, a gente desajustou, eles infiltraram por dentro.
Então, tem correções eu fiz no que a gente fez no intervalo. Não vou dizer para você, mas daquilo. Então, enquanto mecanismo, enquanto organismo vivo, a gente ficar trocando bastante peça, não estiver organizado, é duro. A gente abriu demais, lado esquerdo, abriu um canal central, a bola entrou no pivô, girou, até foi meio acidental o giro dele. Ela enroscou, né? Mas já virou de frente. Mas ela entrou ali. O posicionamento das. Então, cuidar para não ficar trocando muito e daqui a pouco essa estruturação que a gente tem, ela se perder.